Muito bom dia, segunda-feira, começando uma semana novinha pra gente passar todas as manhãs aqui refletindo na palavra de Deus de uma forma leve, gostosa para nossa manhã. Você que está em casa, né? Ou você está trabalhando, não sei, algumas pessoas podem acompanhar o Manhã IPP no trabalho, né? Quero dar muito bom dia para você que nos acompanha sempre também, né? Já tô aqui de olho no chat, pode mandar sua mensagem. Hoje o programa promete. E para começar, depois de ouvir sua mensagem, que depois eu vou ler a mensagem, fala de onde você está falando que eu quero conhecer você. Na conferência de avivamento aqui que teve na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu pude conhecer várias pessoas que assistem o Manhã IPP. E isso é um presente de Deus, poder abraçar de verdade quem está aí do outro lado da telinha, né? E é isso aí, gente. Nosso programa de hoje promete, cheio de poesia, de inspiração, de música, de criatividade. Vai ser uma delícia. E para você entrar nesse clima, que eu já estou nesse clima, porque eu já fiz todo o roteiro, né, do programa, eu e a Duda. E aí eu quero ler a letra de uma música para você que é do nosso convidado de hoje, que fala muito ao meu coração. E eu queria ter o privilégio um dia, quando eu ouvi essa música, eu pensei assim, gente, queria que todo mundo escutasse essa música. E eu vou ler aqui para você. O nosso convidado de hoje é o Estevão Queiroga. E o tema de hoje é Ocideia, que ele já vai explicar para a gente o que significa esse nome, tá bom? Mas eu quero começar a ler essa música, que é uma poesia, que é uma mensagem. Eu fiz a minha interpretação, faça a sua e depois a gente pergunta para ele o que significa. Presta atenção. Ela diz assim, ó: me diz, menino, me diz, como é que eu posso te satisfazer? Eu já fiz tantas coisas por você, você parece ainda estar vazio. Como é possível? Eu te dei amores para te dar prazer. Te dei mistérios para conhecer, muitos sabores que eram proibidos. Mas você ainda me acorda no meio da noite. Você ainda bagunça dentro do meu peito. Me diz, se há um preço, eu suo para pagar. Se há um preço, eu suo para pagar. Me explica, eu não aguento mais te ver chorar. Eu enchi a nossa casa de brinquedos, enchi os nossos olhos de desejos, mas nada é suficiente. Nem o mundo te preenche. Como saciar a tua fome, a tua sede, o teu sexo, o teu ego? Teu fogo que nunca se apaga, nunca. Me diz, menino, eu te dei comida mais que normal, te deixei magro pelo social. Já te dei prêmios, já te dei castigos. Ai, que perigo. Te dei amigos para maltratar, outros eu trouxe para te machucar e te ensinar a não mexer comigo. Mas você ainda me acorda no meio da noite. Você ainda bagunça dentro do meu peito. Me diz, se há um preço, eu suo para pagar. Me explica. Eu não aguento mais te ver chorar. Eu enchi a nossa casa de brinquedos, enchi os nossos olhos de desejos, mas nada é suficiente. Nem o mundo te preenche. Como saciar a tua fome, tua sede, teu sexo, teu ego, teu fogo que nunca se apaga? Nunca. E nos olhamos através do espelho e ele me diz, eu não quero o mundo inteiro. Ah, é tão simples me satisfazer. Tudo que eu quero é ter você. Essa música é linda, do Estevão Queiroga. E eu quero começar essa música. Essa música fala muito comigo. Depois vocês vão ouvir a melodia aí, vão falar com o Estevão. E tem muitas outras músicas dele que com certeza você já ouviu. Mas antes, quero ler um versículo, antes da gente conversar com ele, quero ler um versículo para a gente poder meditar em Isaías 40, 31, que diz assim: muitas vezes nós nos deparamos, aqueles que esperam no Senhor, né? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, né? Como águias, Isaías 40, 31. É porque muitas vezes, né, gente, a gente se depara com um sentimento de cansaço, mas o Senhor mostra que através da sua palavra Ele pode nos conceder um renovo. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, né? Dá para
fazer um devocional incrível aí em Isaías 40:31. Espera no Senhor e a promessa dele que ele renovará as nossas forças, né? As suas forças. Então é a nossa dica de hoje para um versículo aí para o devocional, né? Muito bom. Ele renova as forças como águia. Muito bom, né? E falando em muito bom, tem stories que edificam, que nós passamos pelo Instagram do Manhã EPP e alguns stories nos chamaram a atenção por edificar. E o primeiro foi da senhorita Minerva, que escreveu assim: ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que eles que estão do que os estão com eles. Vou repetir, gente, desculpa aqui o erro. Ó, ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas. Olha aí, esperar no Senhor, não temer, 2 dicas para hoje. E a outro stories que nos chamou a atenção foi do Sandro Zamboni Oficial, que escreveu assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Olha aí, alegrar-se na esperança, pacientes na tribulação e perseverar na oração. Olha aí. Confiança no Senhor, esperar no Senhor, né? Renovar as forças como águias, são os stories que nos chamaram a atenção e a gente posta aqui para compartilhar com você. Tem muita gente seguindo o Instagram do Manhã EPP. Eu quero agradecer você por a gente poder caminhar juntos, né? E a gente tem aceitado, seguido de volta para desenvolver essa amizade. Muitas pessoas a gente conversa, eu converso também pelo Instagram do Manhã EPP e a gente está aí para se comunicar e avançar juntos no reino de Deus através das mídias sociais, né? Então segue lá, @manhãepp, e a gente vai seguindo e vamos postando aqui os stories que nos edificam, tá bom? Eu quero dar bom dia aqui para quem está conosco, a Neide Moreno. Bom dia, ensolarado Rio de Janeiro. Deus é Deus da paz. Ai, Neide, obrigada por essa mensagem. Que medo das chuvas mais no Rio de Janeiro, né? O Evânio também tá da Várzea, Mato Grosso. A Eliane, a Joselita, a Selene, muita gente aqui conosco. E vamos lá que antes de conversar com o Estênio, nós temos umas notícias para te dar. Só uma pílula do que é o Jornal Notícias do Bem, o jornal que acontece logo depois aqui do Manhã EPP, ao vivo, né? Trazendo notícias para você ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e na sua igreja missionária. Vamos lá para o nosso bloco de notícias de hoje. A saúde ocular é tema de exposição na linha 4 amarela do metrô em São Paulo e a mostra faz parte de uma campanha sobre cuidado com os olhos. Para alertar sobre a importância da prevenção de doenças oftalmológicas e seus tratamentos, uma mostra informativa sobre saúde ocular está em exibição na linha 4 amarela de metrô. Em parceria com o Instituto Verter, a exposição tem como objetivo chamar a atenção da população para a relevância da saúde ocular e mostrar as ações preventivas que o Instituto oferece para as pessoas que não têm acesso ao tratamento oftalmológico. Além de abordar a necessidade de prevenção, a mostra também destaca a forma que os olhos ganharam protagonismo durante a pandemia com o uso das máscaras. Essa exposição é uma parceria com o Instituto Verter e fala sobre a importância de cuidar da saúde dos olhos. Além disso, ela trouxe uma forma diferente de você pensar e de você analisar os olhos, né? Porque durante a pandemia, com o uso das máscaras, a gente começou a trabalhar muito com os olhos, com o olhar, seja em fotos, seja na conversa do dia a dia. Então, a exposição traz imagens, né, de pessoas de máscara e divulgando essa importância, essa relevância que os olhos tomaram nesse momento de pandemia, inclusive para a comunicação entre os indivíduos. A Organização Mundial da Saúde calcula que 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados se houvesse diagnóstico médico precoce e tratamento adequado. A exposição está em cartaz na estação Oscar Freire, onde permanece até o fim de fevereiro.
Olha aí, que informação preciosa, né? Vamos cuidar dos nossos olhinhos. E olha o que eu quero falar para você. A confissão de fé, ela foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a igreja e unir os cristãos numa mesma fé. Por quê? No mundo caído, onde historicamente a igreja é atacada por heresias e falsos ensinos, ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus, que estão resumidos na confissão de fé, né? E a fé dos eleitos é esse material composto por essas duas revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, para que os leitores possam conhecer o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster usando o método de estudo indutivo. É isso mesmo. O propósito é que você constate e confira as doutrinas a partir da Bíblia, seguindo o texto da Confissão de Fé, né? Você pode ver que tem os textos, tem o método de estudo indutivo, que tem as perguntas, você pesquisa na Bíblia e você se aprofunda de forma incrível na Bíblia, né? E essas duas revistas, elas podem ser usadas tanto para o estudo individual como em grupos, ou seja, você pode estudar sozinho em casa, pode convidar seu grupo da igreja, grupo de jovens, grupo das mulheres, grupo de PG, enfim, né? Pode fazer do jeito que você quiser, mas o importante é estudar. E a Fé dos Eleitos 1 e 2 já estão disponíveis na editora ezion.com.br e também na nossa livraria com precinho especial de lançamento, né, gente? E comprando o kit, você ganha 20% de desconto. E ainda tem valores especiais no atacado. Olha só, se você comprar mais, quer fazer o estudo na sua igreja, com os grupos, vai comprar em maior quantidade, tem mais valores ainda especiais. E o que eu quero lembrar para você, que 100% do lucro das vendas da editora Ezion é investido em missões. Então, quando você realiza uma compra, você se torna automaticamente um investidor na expansão do reino de Deus, tá bom? Essa é a nossa dica hoje para você que está aí assistindo o Manhã IPP. E vamos lá, que também tem mais uma notícia. Estudantes que contrataram financiamento através do FIES vão poder renegociar valores em atraso a partir de março e os descontos chegam a mais de 90%. Confira na reportagem que o Notícias do Bem, junto com o Manhã IPP, preparou para você. A renegociação foi autorizada por meio de uma medida provisória publicada em dezembro do ano passado. Através do FIES, o governo federal paga as mensalidades de estudantes em instituições privadas de ensino superior, enquanto eles cursam a faculdade. Depois de formado, o aluno faz a quitação da dívida em parcelas. De acordo com o Ministério da Educação, a renegociação vai começar em 7 de março e se prolongar até o 31 de agosto. A MP que regulamenta a questão tem que ser aprovada ainda neste ano pelos deputados e senadores para que não perca a validade. Para ter o nome retirado dos cadastros de proteção ao crédito, os estudantes deverão pagar a entrada no ato da renegociação. Ela já vai corresponder à primeira parcela e o valor mínimo da prestação será de R$ 200. Nós estamos falando aqui diretamente de 1 milhão de brasileiros que podem ser beneficiados, sendo que 850 mil, segundo os nossos dados, vão obter até 92% de desconto nessa renegociação. Além disso, o remanescente pode ser, em alguns casos, observada a parcela mínima, um parcelamento de até R$ 200. R$ 200 coube, ele vai parcelar até 150 vezes, melhor dizendo. Essas medidas, senhor presidente, senhoras e senhores, vão beneficiar os estudantes, e não apenas os estudantes, aqueles que já formaram, aqueles que desistiram, mas que estão com os nomes negativados. Isso é importante a gente dizer.
Muito bom, né? Só uma provinha do que é o Jornal Notícias do Bem, que vai ao ar de segunda a sexta, aqui após o Manhã EPP, né? Já começa ao vivo com Roberto Quirino e Tainá Félix, trazendo notícias para você ficar por dentro de tudo que acontece. E detalhe, gente, um jornal só com notícias do bem, aquele jornal que, olha, posso falar que a maioria das pessoas sempre sonhou. Eu fui uma delas e hoje ele existe. Está aqui na IPP TV e é logo depois do Manhã IPP, tá bom? E vamos lá para a parte muito esperada do nosso programa, que é a conversa com o nosso convidado, né, do dia. Estevão Queiroga, ele é multiartista brasileiro, cantor, compositor, empreendedor, produtor, diretor e roteirista. Ele atua criativamente em diversas áreas que a gente vai falar aí, como música, cinema, games, publicidade e demais projetos de multimídia, né? Quero dar bom dia para o nosso queridíssimo Estevão Queiroga. Seja muito bem-vindo ao Manhã EPP. Bom dia, um prazer estar aqui conversando com vocês. Que bênção, Alegria. Estevão. Estou aqui hoje no aeroporto, tive uma viagem de última hora, mas estou ligado aqui já no IPP. Ah, que bênção, Estevão. É muito bom conversar com você. Nosso tema de hoje é Ocideia, né? Eu queria que, antes de tudo, você falasse o que significa para os nossos telespectadores Ocideia. Olha, a melhor maneira de explicar é você escutando o álbum. Você entra na sua plataforma preferida, Spotify, Deezer, Apple Music, e você escuta o álbum, porque o álbum é uma jornada, né? O álbum é uma odisseia, e o nome do álbum não é Odisseia, é Ocideia. Mas o álbum é uma odisseia, uma jornada que começa quando a gente ainda está na barriga da nossa mãe. Então, o álbum tem 9 faixas, sendo a primeira um poema, e esse poema se chama Pródromos. Os pródromos, esse nome, né, significa aquele que abre caminho, é o nome que se dá aos sinais que antecedem o parto, sabe? Né? Então, os sinais do parto ali, a dilatação, a bolsa vai rompendo, né? Todos aqueles sintomas de que o bebê está prestes a nascer, se chamam esses sinais todos de pródromos, e essa é a primeira faixa. E a primeira faixa, Amanheceu, é o parto. Aí você tem que vir acompanhando a história e entender onde que essa odisseia, aonde essa odisseia conduz quem está escutando. No meu caso, eu que escrevi o álbum também. Ela fala a respeito de um processo de amadurecimento mesmo, de quando a gente nasce, de quando a gente se descobre de certa maneira sozinho no mundo, e como a gente busca de certa maneira voltar para aquele mesmo acolhimento que a gente sentia no ventre. Enfim, tem um monte de significados. Então, eu escolhi esse nome, Ocideia, porque ele parece Odisseia, né? Ele parece a palavra Odisseia, e ele é o nome da minha mãe. Então, como ele é uma jornada de nascimento e de amadurecimento, e que envolve nossas relações basais todas com nossa mãe, com nosso pai, com Deus, com a gente mesmo. Então eu decidi dar o nome da minha mãe, porque a vida inteira eu falava para as pessoas o nome da minha mãe, Ocideia, as pessoas confundiam com Odisseia. Acabou que no dia que eu fiz um álbum que era sobre uma Odisseia, e cujo personagem principal é a figura da mãe, fez todo sentido escolher para nomear essa Odisseia Ocideia, que é o nome da minha mãe. Nossa, que coisa linda, Estevão. E tem uma coisa, sabe a música que eu abri o programa? Me diz, menino, eu Sim. queria tanto ouvir de você. Graças a Deus deu o privilégio de poder conversar com você e ouvir essa música. Eu tenho uma interpretação dela, mas acho que a curiosidade de todo mundo é saber o que o autor pensou, né, quando ele criou a música. Conta pra ela da gente. Conta pra gente dela. Olha, eu como autor, por outro lado, fico muito mais interessado na interpretação das pessoas. E sabe que isso, apesar de a gente discutir muito por aí, as pessoas acham que existe uma única interpretação correta, por mais que os textos, as poesias, até mesmo a Bíblia, né, que é base de fé e de uma parcela significativa da população mundial, mesmo que exista uma interpretação, mesmo que exista um caminho, esse caminho é sempre absorvido a partir da nossa subjetividade. Então, por mais que a verdade seja absoluta, eu creio que a verdade, que existe uma verdade, que ela é absoluta, isso sempre vai ser lido com os meus olhos, né? Então,
eu sou relativo, eu sou subjetivo. Então eu estou com dor de barriga, a minha visão sobre determinada coisa muda. Se eu estou triste, se eu estou sozinho, dependendo de como eu fui criado, dependendo, quer dizer, as nossas histórias, a nossa conação, né, como se usa esse termo, a conação e a cognição, elas estão muito misturadas, sabe? Então é muito difícil de você dissociar. Então eu sempre me interesso no que as pessoas sentem, porque de certa maneira aquilo que elas sentem é a verdade sobre a canção, porque é o que foi comunicado. Então Que eu posso legal. chegar aqui com você, por exemplo, e falar um monte de coisas, e as pessoas que estão em casa olharem para mim e falarem assim: nossa, não gostei desse cara, achei que ele parece arrogante. Outra pessoa vai dizer: nossa, que pessoa maravilhosa, achei ele muito legal. Então essas subjetividades não contam só a respeito da pessoa, contam a respeito da gente também. Então a sua interpretação dessa canção, ela fala a respeito da canção, mas ela fala a respeito de você também. Que Eu, quando legal. escrevi essa canção, Se quiser, eu falo estava primeiro a conversando minha. com... Quero ouvir a sua então, aí eu falo um pouquinho da minha, me conta a Então, sua. combinado. Eu entendi muito o momento da minha vida que eu estava passando sobre a graça de Deus. Ele deu tudo para a gente, tudo ele faz de bom para a gente. Só a questão da graça já é suficiente para a gente ser feliz. E a gente vive insatisfeito, a gente vive querendo mais. Ele deu até coisas ruins, né? Ele permitiu para que a gente tivesse o lado bom, entender a graça dele da nossa vida, né? E mesmo assim, a gente continua mais. E ele só quer a gente para ser feliz, né? Ele quer ver a gente parar de chorar. Eu não aguento mais te ver chorar. Então ele cuida de tudo, derrama graça, que é tudo que a gente precisa, e a gente às vezes não reconhece essa graça, né? E foi um momento que eu voltei, me quebrantei diante do Senhor e falei: meu Deus, obrigada. Sabe que tem aqueles tempos assim que você fica ouvindo a mesma música? Essa é a minha, desses tempos assim que eu estou ouvindo, que volta e meia eu escuto para lembrar da graça de Deus sobre a minha vida, de tudo que Ele já fez, inclusive até te dei amigos para maltratar, né? E quem nunca maltratou um amigo? E aí, mesmo assim, a graça deles vem, apesar de tudo isso, com muito amor. Ele só quer o nosso coração inteiro, né? É isso a minha interpretação. Olha, muito legal, achei, quer dizer, tem tudo a ver com o momento que você estava vivendo. Você falou uma É. coisa que é a chave aí, né? Você falou do momento que você estava vivendo. Então, eu não sei, agora que se eu falar qualquer coisa vai perder a graça para você. Não, não vai perder a graça, É não. melhor você Ela me guardar trouxe essa graça. interpretação. Eu quero saber, vai. Não, mas olha, a chave de interpretação dessa canção é o eu lírico, né, que é o dentro da poesia a gente usa essa expressão eu lírico para falar dessa personagem que conta a história. Então, mesmo eu sendo, por exemplo, um homem, eu posso fazer uma canção cujo eu lírico é uma mulher. Eu posso fazer uma canção cujo eu lírico é uma criança. Eu posso fazer uma canção cujo eu lírico é um pássaro, entende? Então, o eu lírico é esse personagem. Então, o eu lírico dessa canção, ele está conversando com um menino. Na sua interpretação, esse eu lírico é Deus. Então, é como se eu tivesse ali, de certa maneira, sendo a voz de Deus conversando com esse menino que sou eu, certo? Então você fica Aham. pensando assim: eu sou o menino é você e Deus é o lírico da canção. Mas tem uma chave muito interessante nessa canção, que seria uma chave de interpretação, que é quando eu digo que nós nos olhamos através do espelho. Ah, boa. Então no final da canção eu digo: nós nos olhamos através do espelho e ele, o menino, me diz que não quer o mundo inteiro. E é muito simples satisfazê-lo. Tudo que esse menino quer, tudo que o menino quer é ter o eu lírico, certo? Ah, sei. Então, é uma pessoa que se vê, uma pessoa que está, são duas pessoas que estão se vendo através do espelho. Quando eu olho no espelho, quem que eu vejo? Eu. Pois é. Então, eu estou cantando para o menino, eu adulto, Estevão, estou cantando para o menino. Me diz, menino, Ah, menino Estevão que está aqui dentro, né? Como é que que eu posso te legal. satisfazer? Eu já fiz tantas coisas por você, então eu faço um monte de coisa pelo menino. Eu dou amores, eu dou sabores, mistérios, eu encho a casa de brinquedos, eu dou desejo, e eu vou entupindo esse menino de coisa. Eu emagreço, eu trago amigo, levo gente, faço besteira, acerto, eu vou fazendo. O que esse menino quer? O menino diz: ei, calma, calma, você quer me ver parar de chorar? Então, me dá você mesmo, né? Então, Nossa. olha para mim, seja inteiro, você usou a palavra inteiro, né?
Então, eu acho que uma coisa muito interessante assim, é que a gente tem essas respostas, a gente às vezes busca respostas simples que resolvam a vida da gente, mas eu acho que as soluções da nossa vida são sempre multifatoriais, porque a gente não é uma coisa só. Né? Por mais que a gente se, aliás, perdão, vou até me corrigir, nós somos uma coisa só, mas feita de muitos aspectos, acho que é isso. Nós somos uma só pessoa, mas é isso que eu estou te falando. Então, assim, você diz, não, eu tenho, por exemplo, dependendo do que significa ter a graça, né? Então, se a gente entender que a graça é tudo, que ela é o significado da vida, que ela é a nossa existência, e eu entendo dessa maneira, faz todo sentido o que você está dizendo. Mas se eu compreendo graça apenas como essa pequena parte da minha experiência religiosa, eu vou dizer, legal, eu tenho a graça, eu tenho tudo, mas se eu não tiver jantar amanhã, café da manhã, então vai ter aspectos da minha vida que não vão estar satisfeitos ainda. Eu vou precisar trabalhar e ganhar dinheiro, viver numa sociedade justa. Eu vou ter problemas dentro do meu casamento, eu vou ter problemas com meus amigos, eu vou ter uma condição, por exemplo, neurológica que vai fazer com que eu tenha que tomar um remedinho, mesmo tendo a graça, eu tenho que tomar um remedinho. Então, ou a gente compreende que a graça é isso tudo, que envolve a minha saúde, o lugar que eu vivo, o mundo e as minhas condições psíquicas, físicas, emocionais, quer dizer, tanta coisa, ou então eu vou acabar chegando numa resposta simples que uma hora vai falhar. Então eu percebi que algumas das feridas espirituais que eu carregava ao longo da minha vida diziam respeito à minha relação com a minha mãe, por exemplo. Olha só. Diziam respeito ao meu amor próprio, ao meu corpo, por exemplo. A falta de, pode parecer banal, mas a falta de eu cuidar da minha saúde. Eu descobri que algumas dessas coisas que eu entendia como espirituais se resolveriam dentro de uma sessão de terapia. E da mesma maneira, entender que a espiritualidade, que as respostas da espiritualidade, com certeza, interferem nos outros campos, nas outras áreas da minha vida. Então, eu não estou querendo dizer aqui que nós somos, quer dizer, parece a princípio uma conversa secularizada, né, onde eu estou fragmentando a vida em vários pedaços, vida espiritual. Eu não acredito nisso, mas eu verdadeiramente entendo que a espiritualidade permeia todos os campos, todas as dimensões da nossa experiência humana, da nossa existência. E nós somos uma coisa só, misturada, né? Um caldeirão de vários estímulos, de várias coisas. E o que acontece aqui influencia ali. Então, quando eu canto, quando eu faço minhas canções, muitas pessoas que vêm do ambiente religioso, eu digo isso porque muitas pessoas que apreciam minha música não são do ambiente religioso, mas no seu caso, Lídia, por exemplo, e talvez das pessoas que estão nos assistindo, a gente às vezes busca escutar uma canção e tenta entender como é que eu faço para encaixar isso dentro de um verso. Então, às vezes eu canto assim, por exemplo, numa canção minha, quando eu parti, partiu sem mim meu coração. As pessoas acham que você está falando de Paulo. Eu digo, de onde você tirou Paulo? Não, porque fala, a luz que me cegou me fez ver Deus, e parece Paulo. Eu falo, falo disso, mas também falo por sobre a estrada, anoiteceu e amanheceu, e eu vi que os dias mais sombrios também são teus. Então, isso dá para juntar com Paulo? Ou eu deixei pegadas no vale da morte, num solo infértil aos meus muitos defeitos. Então, quando eu digo adivinha quem é? A resposta mais óbvia é que é uma pessoa que está andando. Então, eu não preciso que cada canção minha se encaixe em Paulo ou em Davi. Eu entendo e respeito os artistas que buscam fazer uma arte que está 100% baseada em personagens, em trechos da Bíblia. Mas eu, por exemplo, quando ando na praia e vejo o mar, e isso me inspira, eu não penso num verso, eu penso no mar. E eu penso em Deus, sim. Boa. Mas eu penso que Deus está se revelando para mim através do mar. Não preciso necessariamente, na minha visão, e eu respeito outros, que tudo isso passe por esse filtro, por essa lente. Então, essa roupa super bonita que você está usando hoje, Lídia, qual verso bíblico? Qual verso bíblico que se encaixa nisso? Você pensou num verso da Bíblia para se vestir? Ou você simplesmente pensou, boa, qual a roupa que eu mereço usar hoje? Como é que eu posso estar bonita hoje? Como é que eu me visto adequadamente para o desafio, para as coisas que eu tenho que enfrentar hoje? Então eu entendo que nós às vezes limitamos Deus a uma única maneira de falar dele, e por isso às vezes nós acabamos nos frustrando, porque diz, poxa, Deus não resolveu aquele problema, não resolveu aquela questão, porque na verdade a gente estava limitando ele num pedacinho da nossa história. E eu acho que eu enxergo que ele está em tudo, nesse papo, no avião que eu vou pegar daqui a pouco. Enfim, foi uma resposta longa, mas espero ter feito sentido.
E foi muito boa, eu estou aqui viajando junto nessa, porque faz muito sentido mesmo. E uma das provas que faz sentido, né, Estevão, é que você trabalha com muitas coisas. E eu acredito que você, estando firmado, fiel ao Senhor, temente ao Senhor, você pode andar. Olha, você é artista, produtor, cantor, empresário, já trabalha com cinema também. E é muito gostoso de ver Deus em tudo isso, sabe? Esse é o nosso Deus, é o Deus que está em todo lugar, né? E eu queria te perguntar um pouquinho da sua carreira, Estevão, porque a gente vê aqui, eu tenho o currículo todo seu aqui, são muitos trabalhos, você trabalhou como publicitário, também trabalhou com grandes marcas, Facebook, Kumon, Samsung, enfim, festival em Awards, né? Você ganhou, enfim, tem muitas, DM9, agência de publicidade. É muito gostoso ver que Deus não é um Deus dicotômico, né? Que Deus está em tudo. Isso é lindo, é poesia, é vida, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, como que começou e, né? E você está com tantas profissões hoje em você. Sabe que essa é uma questão que eu converso muito com a minha esposa. Uma vez ela fala para mim, poxa, você tem 3 trabalhos. E aí eu desenvolvi um outro jeito de apresentar isso para ela, e eu apresento para todo mundo e falo assim, não, eu tenho uma única profissão, Boa. mas eu atuo em diversos projetos diferentes. Eu me enxergo, Lídia, como um criativo. Criativo não o elogio, sabe? Sim. Porque eu acho que todos nós somos criativos mesmo na essência. Se você for pensar a criatividade como uma recombinação, o que a criatividade faz? Ela pega uma coisa que pertence a um contexto e coloca ela em outro e gera um novo significado a partir dessa combinação. Isso é basicamente criatividade. Pegar uma palavra que você não imaginava, uma cor, uma forma, um objeto e realmente criar a partir disso. Todos nós criamos a partir do que já existe, né, Lídia? Nenhum de nós cria do zero, só Deus cria do zero. Mas o criativo, como profissão, é aquele que tem como principal atividade profissional ser demandado para ter ideias, né? E eu comecei minha carreira como criativo sem saber que era esse o meu trabalho, ainda garoto, quando as pessoas me perguntavam, você faz isso? Eu digo, não sei fazer, eu dou um jeito. Era uma marca, era uma música, e eram tantas coisas e tantas expressões diferentes, né, que acabei me dando bem na publicidade. Quando comecei a trabalhar com publicidade, foi o meu primeiro trabalho que me pagou mesmo alguma coisa que desse para eu viver, né? Quando comecei a trabalhar com publicidade, percebi que na publicidade você precisa, de certa maneira, dominar muitas coisas diferentes, ter muitas referências diferentes, para você conseguir criar, porque as marcas são muito diversas, os produtos são muito diferentes e os públicos são muito diferentes. Então, trabalhando com publicidade, eu fui desenvolvendo um pouco desses muitos campos, e em paralelo eu fazia música, mas eu fazia música, Lídia, muito para os meus amigos, em casa, era uma coisa que eu fazia por amor. Mas as pessoas foram gostando tanto das minhas canções que num determinado momento, acho que Deus gritou e falou assim, olha, você vai fazer um álbum a todo custo. E aí apareceram pessoas de verdade me doando dinheiro sem que eu pedisse. É uma experiência que eu conto assim, sempre me emociona muito, porque estava numa ocasião, um cara chegou comigo, por exemplo, e falou assim, suas músicas são tão bonitas, você tem vontade de gravar um disco? Tenho. Legal, é que eu tenho dinheiro guardado aí e eu queria muito ajudar um projeto que eu acreditasse, eu queria doar pro seu disco. Desse jeito. Me deu 14 mil reais. Gente. Literalmente 14 mil reais, que é muito dinheiro. Não foi tudo que eu usei pro disco, mas aí eu fui cantar num evento, o cara chegou no final, me deu mais 2, mais um, foi tanta gente assim. Um outro amigo me cedeu um estúdio, eu falei, cara, eu acho que se eu não fizer esse disco, eu tô realmente fugindo de Deus. De Jonas, né? E aí eu falei assim, bom, acho que eu vou fazer. E fiz o primeiro álbum, mas já tinha aquelas canções há muitos anos e sempre compondo, né? Eu componho muito a partir das necessidades interiores que eu tenho, né? Alguma questão que está mexendo muito comigo, eu tenho sofrido, alguma emoção que precisa ser colocada para fora através de canção, e eu acabo fazendo isso. Então eu não componho para um disco, eu componho porque preciso, né? E aí fui fazendo isso de uma maneira muito espontânea. Acabou que um público que foi surpreendente para mim, a resposta do público. Muitas pessoas gostaram, começaram a ir nas minhas apresentações, começaram a escutar as canções, então eu acabei solidificando uma carreira como cantor, como compositor, e escolhi que o meu Instagram falaria basicamente disso, justamente para ter essa plataforma de troca. Só que em paralelo, eu fui desenvolvendo essa carreira criativamente. Eu saí da publicidade e comecei a trabalhar com games, comecei a trabalhar
com cinema. Então hoje eu tenho uma série de TV que está no ar na TV Cultura, no Play Kids, em outros canais fora do Brasil também. Eu tenho um jogo que chama Cuckoo's Lost Pets, que está lançado para PC e vai sair para os consoles, né, PlayStation, Xbox, aí daqui para frente. E eu basicamente me enxergo como alguém que contribui criativamente. Minha missão de verdade e isso é uma coisa que eu já pensei há muitos anos, mas é servir o mundo através da criatividade. Então, às vezes eu faço isso e há uma troca financeira, às vezes eu faço isso só por amor, mas eu procuro estar sempre com essa antena ligada para dizer assim, aqui eu posso contribuir, aqui eu posso fazer diferença com uma ideia. E às vezes essas ideias vêm em forma de música, às vezes elas vêm em forma de roteiro, elas vêm mentorando um artista, escrevendo, compondo com outros amigos, às vezes elas vêm em forma de inovação tecnológica e nos campos mais diversos, se a gente for falar disso. E aí, por isso que acabam vindo os prêmios, porque você faz uma música, faz um jogo, aí o jogo ganha um prêmio, uma série ganha um prêmio, e esses prêmios acabam sendo, para mim, uma confirmação, e foram necessários lá atrás, como uma confirmação de que eu realmente estava no caminho, porque sofri muito durante o tempo com esse discurso que as pessoas dizem, você tem que escolher uma coisa e ser o melhor nela. E o que eu acho é que isso faz sentido. Mas para algumas pessoas a resposta não é essa. Nós seres humanos somos tão diversos que talvez, digamos que eu não seja o melhor em nenhuma das coisas que eu faço, sabe, Lídia? Digamos que chegue no final da vida e diga assim, você foi o melhor compositor do mundo? Não, não foi. Você foi o melhor roteirista? Não foi. O melhor diretor? Não foi. Pô, mas eu me diverti tanto. Eu encontrei tantas pessoas. Eu mudei a vida de tanta gente com amor que eu dediquei a isso. E, poxa, então valeu a pena. Não preciso ser o melhor. Basta que eu esteja num caminho feliz e que isso seja, né, que as pessoas que andam comigo queiram também minha presença ali. A gente quer você trabalhando com a gente. Poxa, então eu quero trabalhar com vocês, vamos em frente. Então eu vou levando esse monte de coisas e eu costuro essas coisas na minha cabeça com a ideia de que eu sou um criativo e que Deus, a oportunidade que Deus me der de fazer isso, se Deus me disse, pode entrar aqui, eu entro. Se der certo, deu. Se não der, tá bom, eu fiz o melhor que eu pude e vamos em frente. Então é assim que eu costuro essa salada toda. Ai, que coisa linda, aqueles que são guiados pelo Espírito. O Espírito vai aonde quer, né? É muito bom essa leveza de deixar-se ser levado por Deus onde Ele quer, né? Dar essa riqueza em todas as áreas, como você falou, né? Riqueza de vida, de leveza, né, Estevão? E falando em criatividade, você também é professor de criação e identidade vocal, né? No Centro Científico da Voz Cantada. Sim. E foi professor, né, na Escola Cuca, né, que é convidado com frequência para dar palestras, né, em eventos corporativos, universidades. E essa questão de passar adiante isso que você tem de criatividade é muito bonito também, porque, olha, sem você estipular que está falando de Deus, você está seguindo algo que é próprio do reino de Deus, que é passar adiante aquilo que você recebeu, né? Porque o reino de Deus é de continuidade. Então, você ensinar isso para os outros, né, de uma forma de passar um legado, é muito de Deus, né? Acredito que sim, Lídia. Eu penso que eu levo muito a sério aquele conselho de Salomão, né? Tudo quanto tiver à mão para fazer, faze-o conforme tuas forças, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Eu levo isso muito a sério, então eu vivo no máximo que eu posso, porque eu acho que a vida já se encarrega de dizer não pra gente, às vezes, sabe? Verdade. Então, se eu estabeleço um sonho, não há garantias de que aquilo vai ser realizado, porque os obstáculos são muitos, às vezes falta dinheiro, às vezes falta saúde, às vezes falta o tempo certo, então são tantas coisas que estão para além do meu controle que acho que o que me resta é viver ao máximo. Então eu realmente procuro ser generoso, porque primeiro eu entendo que eu não sou fonte, sabe? Eu não sou fonte de criatividade, eu sou canal. E acho que todos nós somos canais e não fontes de tudo. Boa. Se a gente for parar para pensar que tudo é energia, não é um papo místico, é física. Sim, né? eu entendo. Tudo é energia. Então, um pensamento, por exemplo, que você tem, um pensamento, ele é uma sinapse, ele é energia dentro do seu cérebro. Quando você fala o que pensou, isso se transforma em energia de som. É energia, né? Energia sonora. O som também é energia, é uma onda se propagando através do ar.
Quando você tem a ideia de abraçar alguém, abraça, tudo isso é energia, tudo é movimento. Se você pegar a partícula, o menor átomo, ele está em movimento. Então, eu entendo que todos nós estamos recebendo a energia que vem através fora a dimensão espiritual, que a gente não sabe como funciona, né? Mas o alimento que eu recebo, as informações que eu recebo, eu transformo isso dentro de mim, reciclo isso dentro de mim, e eu não posso guardar isso para mim, eu preciso colocar isso para fora, porque senão eu adoeço, né? Isso serve para tudo, né? Eu que sou um cara que tenho sobrepeso, sei bem disso, né? Você comeu essa comida, não queimou, isso aí vai de alguma maneira, isso precisa ser queimado, isso precisa ser gasto. Isso serve não só para o corpo, mas para a mente, para o espírito, acho que serve para tudo. Então, eu entendo que quanto mais a gente flui, quanto menos a gente impõe barreiras e diz assim, não, só vou fazer isso se tiver dinheiro, se eu tiver reconhecimento, se eu tiver aplauso, se as pessoas gostarem de mim, se isso, se aquilo, se a gente vai botando tanta dificuldade, que eu acho que a gente deixa de ser canal de bênção e de fluir isso, e a gente acaba deixando de receber, porque a gente começa a contar, sabe? Eu acho que quem conta, quem fica contando e calculando as coisas, acaba tendo menos, assim, sabe? Verdade. Acaba deixando de usufruir. Eu sempre penso, são umas perguntinhas bobas, mas a minha cabeça às vezes vai nos lugares assim que eu nunca tinha imaginado, que é quando Jesus passa num campo de espigas e ele colhe essas espigas, ele não é o dono daquele campo, mas de certa maneira ele é o dono daquele campo. E ele e os discípulos comem aquelas espigas e eles nunca pagam. Ou quando ele pega o peixe, tira aquela moedinha da boca do peixe, aquela moeda não é dele. Ou é. Então eu entendo que nós é que criamos essas barreiras e cercas para o mundo ao nosso redor por medo, pela necessidade de garantir, não, você só vai se você precisa fazer isso e fazer aquilo. Eu entendo que Jesus vivia numa liberdade tão grande que tudo que era dele era do outro, tudo que era do outro era dele, e vivia isso de maneira muito mais fluida. E eu não estou querendo dizer com isso que eu não tenho a minha casa onde eu moro, e o carro que eu dirijo, mas se eu não me entender como mordomo dessas coisas, eu vou cair nessa loucura de entender que Deus é dono, por exemplo, de 10% do que eu tenho. É uma loucura a ideia de você achar que Deus é dono de 10% do que você tem. E aí, como você comprou a sua moto com os 90%, então aquela moto é sua e não de Deus. É uma loucura. Então, se tudo é de Deus, tudo é meu e tudo é seu. E eu tento viver o meu trabalho, a minha profissão, a minha criatividade, as minhas atividades, da mesma maneira que eu vivo minhas amizades, da mesma maneira que eu vivo minha vida, livre. Então, entre, pegue o que você precisar, leve o que você precisar. Se eu precisar também, eu vou te falar. E a gente vai vivendo, de certa maneira, solto. Porque daí, se o mundo não tem cercas, né, Lídia? Se o mundo não tem cercas, então tudo é de todo mundo. Aí é muito mais leve viver desse jeito. É verdade. Nossa, que presente divino, Estevão, contemplar a vida com você nessa conversa hoje de manhã, viu? Tem aqui um comentário do Henrique Liage, que trabalha aqui com a gente, que ele falou que incrível, sou um grande admirador do Estevão, muito feliz por ter você nesse programa maravilhoso. Que alegre. Bom dia, Estevão. Um abraço Obrigado. Do Henrique Liage para você. E é muito gostoso isso que você falou mesmo, é muito gostoso contemplar a vida na essência, enfim, da graça, né, de Deus. Agora eu quero te falar uma coisa. Em 2006, te falar uma coisa, não, você sabe, né? Mas comentar sobre isso. Em 2016 você lançou um disco, o primeiro álbum pela Sony Music, né? E alcançando o primeiro lugar nos charts do iTunes Brasil, além de entrar com 2 faixas nas 50 mais virais do Brasil no Spotify. E uma delas eu acredito que foi A Partida e o Norte, né? Sim, foi. E eu queria que você comentasse pra gente. Hã? Não, claro, é que tem um delayzinho, às vezes eu acho que você parou de falar e você ainda tá falando, aí às vezes tá, entendi. Posso ter te interrompido. Deixa eu só completar. Imagina, uma delas deve ser A Partida do Norte, que é essa música que a gente ama, que faz a gente contemplar a vida. Enfim, é muito gostoso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas músicas, porque você já comentou como que foi esse processo de estar lá, como você enxerga isso, né, diante da vida. Mas comenta um pouquinho dessas músicas que talvez tenha te surpreendido por falar tanto aos corações das pessoas, né? E como que foi essa experiência? Olha, eu lancei A Partida do Norte e eu sei que algumas pessoas já queriam que eu lançasse meu trabalho, mas eu acho que acabou surpreendendo
as pessoas e a mim eu acho que, eu não sei, eu acho que eu atribuo a, a transversalidade. O que eu chamo aqui de transversalidade, Lídia, é que é o seguinte, eu realmente, quando as pessoas me perguntam se minha música é gospel, muitas pessoas me perguntam, sua música é gospel, você é um artista gospel? Eu sempre gosto de perguntar de volta o que as pessoas entendem por gospel, Boa. né? E aí se as pessoas me dizem assim, olha, se gospel para você, não, é uma coisa que fala de Deus, eu falo, então, às vezes é gospel, porque em muitas canções eu falo de Deus, mas não em todas as canções, né? Sim. Que ótimo. Nominalmente, sabe? Não falo Muito bom. nominalmente de Deus, Sim. porque a própria Bíblia, a Bíblia tem livros que não falam nominalmente de Deus, né? Então o livro de Esther, por exemplo, não fala de Deus, né? É. Então, o livro de Cantares é um livro que fala do amor, né, carnal entre homem e mulher, e tem uma única passagem que fala que o amor é como a chama de Jah. É a única referência que tem. A chama de Deus, a única Ah, que referência legal. que tem nominalmente é Deus. Então a Bíblia tem tantas expressões, só para usar a Bíblia como exemplo, né, tem tantos gêneros, e a gente às vezes acha que falar de Deus, ou que porque você é cristão, no caso eu sou cristão, você só pode falar de um jeito, de uma única maneira. Eu É acho que o mundo é tão diverso, as nossas verdade. experiências são tão diversas, há tantas coisas para falar, e eu não vejo problema nenhum no que a gente tem, mas eu acho que o problema está no que a gente não tem. A gente tem coisas que são muito boas na nossa produção artística, mas acho que às vezes falta diversidade. Eu vejo tanta gente Boa. falando as mesmas Entendi. coisas do mesmo jeito, que eu só posso entender que essas pessoas estão se limitando. Porque não é possível que elas sejam tão iguais. Você e eu, Lídia, mas temos muita coisa em comum, nós somos tão diferentes. É Eu tenho verdade. certeza que se você for falar da sua mãe, você vai falar uma coisa completamente diferente daquilo que eu vou falar da minha. Se É, você for falar do seu relacionamento, do seu casamento, você vai falar de um jeito, eu vou falar de outro. é. Porque cada um de nós viveu uma história diferente. Então, acho que A Partir do Norte é uma canção que fala de dor de um jeito honesto. Eu, pelo menos, procurei falar da solidão de um jeito muito honesto. E eu não acredito que exista solidão gospel, dor gospel, saudade gospel, né? Boa. Luto gospel. Quem perde a mãe, sofre. Pode ser É, cristão, pode ser da Umbanda, pode ser ateu, é vai sentir verdade. saudade da mãe. Quando um bebê está mamando no peito da mãe, ele não está mamando gospel, entende? A gente é humano antes de se definir como gospel. Então, antes de querer se definir como crente ou como qualquer coisa, nós somos humanos, e Deus não espera a gente assumir um determinado rótulo religioso para passar a agir na vida da gente, e muito menos espera que as pessoas tenham esse rótulo religioso para agir na vida delas. Ou então eu devo deduzir que 5 bilhões de pessoas da humanidade estão condenadas à morte, porque só 2 bilhões são cristãos, desses 2 bilhões só 1 bilhão é protestante, e dentro desse 1 bilhão protestante tem uns grupos ainda que dizem só a gente está certo. Então, É. cara, é muito perversa essa ideia, essa visão de Deus é muito perversa. Então eu compreendo que A Partir do Norte é uma canção que fala de Deus, mas de um jeito muito transversal, de um jeito que conecta pessoas. E eu acho que Boa. isso é uma coisa que eu fiz naturalmente. Eu não fiz pensando em emocionar, eu não fiz Legal. pensando em nada. Eu fiz porque eu senti aquilo, eu e meu parceiro nessa canção, que é o Jaime Alves, e a gente escreveu isso, e eu acho que acabou conectando com muitas pessoas. E muitas pessoas de fora do contexto religioso me procuraram. Por exemplo, depois que eu cantei essa canção A Partir do Norte, um amigo meu, produtor, ouviu e falou: cara, me emocionei muito ouvindo você cantar Uau. aquilo. Não sei se tu é, não sei, falou, não sei se tu é crente, é católico, espírita, não sei o que tu é. Falou assim. Olha só que legal. Eu achei engraçado. Falei, mas aquilo me emocionou e me chamou para participar num disco de canções inéditas do Adoniran Barbosa. Acabei Uau. participando desse álbum junto com grandes artistas da MPB, Ney Matogrosso, Fernando Takai, Criolo, Ai, Lineker, Fernanda e eu Caio, gosto. gravei uma das faixas, e veja, isso aconteceu porque alguém que sentiu solidão ouviu Olha, aquela canção e se emocionou. que Então eu coisa penso linda. que é um teste simples. Se você chega com uma pessoa, sendo cristão ou não, no momento em que ela está angustiada e fala as palavras de Jesus para essa pessoa, ela te agradece, ela fica feliz. Ninguém nega amor, ninguém nega oração, ninguém, porque essas coisas funcionam mesmo pela experiência humana. Jesus é maior que o cristianismo. Jesus nunca foi cristão, né? Então Jesus é muito maior que isso. E o amor transcende, ultrapassa todas essas barreiras. Então, eu acho que eu atribuo a isso. Agora, que foi inesperado foi, porque o clipe
atingiu números muito altos para o começo, ele foi parar nas 50, nas viragens do Spotify e tudo. O disco ficou em primeiro lugar no iTunes, foi uma surpresa, uma grata surpresa, né? Então, acho que isso para mim significou muita gente ouvindo, muita gente se conectando, e eu acho que, espero que isso continue acontecendo, independente do tamanho que isso atingir. Eu espero que continue conectando com pessoas diferentes, de universos diferentes, e Amém. falando com elas, como fala comigo. Afinal de contas, eu sou Amém. ser humano, igual todo mundo que ouve. Que demais, que demais. Contemplando a vida aqui com suas palavras. Estevão, é um presente de Deus conversar com você. Eu quero te agradecer muito. Eu sei que daqui a pouco já está chegando a hora do seu voo, mas quero te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite e participar aqui conosco no Manhã IPP. E, né, agradecendo em nome do Manhã IPP, da IPP TV e da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem um carinho enorme por você. E pedir para você, então, encerrar deixando uma mensagem, recebendo o nosso abraço com carinho aqui que temos por você. E deixa uma mensagem para quem está ouvindo, quem vai ouvir futuramente, por favor, querido. Claro. Olha, primeiro eu agradeço demais pelo convite. A minha filosofia de vida é assim, eu vou onde sou convidado, Ah, que porque acho que legal. é muito desrespeito eu ir sem ser convidado, né? Sem ser bem-vindo. Mas se eu sou bem-vindo, eu vou a qualquer lugar. E quando, enfim, vocês me fizeram um convite, naturalmente minha resposta só poderia ser Que essa. Eu legal. fico muito feliz de ver o trabalho que vocês têm feito, Glória a Deus. a intenção de levar boas notícias para as pessoas, e boa nova é o Evangelho, né? O É, Evangelho é a grande boa nova, e vocês têm levado isso. Então eu fico muito feliz, com carinho, e eu entendo que Deus é múltiplo, como múltiplo é a nossa realidade, sabe? Acho que cada um tem o seu espaço e seu lugar, e eu me alegro muito na diversidade, de entender que vocês fazem um caminho, eu tenho outro caminho, e as pessoas que estão nos escutando aqui, com certeza têm seu próprio caminho, sua própria estrada. Eu acho que quando nós nos encontramos no amor, essas outras diferenças da gente vão ficando muito pequenas, é sabe? verdade. Eu falei certa vez na internet que eu preferia discordar na fé e concordar no amor, que concordar na fé e discordar no amor. E É, aí um amigo meu, até teólogo, debateu comigo e falou que nós só sabemos o que é amor por causa da nossa fé, e ele falou uma série de coisas. E eu sou muito partidário do amor. Eu não entendo, eu entendo quem pensa diferente, mas eu entendo que o amor é maior que todas as outras experiências, maior que a fé. A própria Bíblia diz maior que a esperança, né? Que dessas três a maior é o amor, é, porque acho que o amor transcende palavras, sabe? Acho que um cachorro, por exemplo, sabe que é amado, e ele não sabe ler, mas ele sabe que é amado. Ele não entende as palavras, mas ele é um bebê antes de aprender a falar, sabe que é amado. Eu entendo isso como uma experiência transcendente, maior, e eu sempre procuro focar nisso, muito mais do que na concordância. Eu sou casado há 13 anos com minha esposa, nós não concordamos em tudo, inclusive às vezes em pontos de fé, ela pensa de um jeito, eu penso de outro. Mas enquanto nós concordarmos em nos amarmos, enquanto boa. nós concordarmos em andarmos na mesma direção, em eu cuidar dela e ela cuidar de mim, julgando o interesse dela mais importante que o meu, e ela julgando o meu interesse mais importante que o dela, eu entendo que a gente vai estar na mesma caminhada. Então, o que eu gostaria de dizer nesse dia, Lídia, para um tempo tão polarizado, onde as pessoas estão mais preocupadas em quem você vota do que em quem você é, o que eu gostaria de dizer é que se a nossa religião não for o amor, ela não serve de nada, Lídia, porque Amém. religiões que pregam a castidade e a pureza sexual, há muitas. Religiões que falam de dias de guarda, há muitas. Religiões que falam que um dia Jesus vai voltar, pode acreditar que há muitas. Inclusive, os muçulmanos também creem que Jesus vai voltar, assim como os cristãos. Então, o que nós não percebemos é que o único diferencial que Jesus nos ensinou foi que ele colocar uma toalha ao redor da sua cintura e se ajoelhar para lavar os pés de Judas. Se o cristianismo não for isso, ele é inócuo, ele é só uma ferramenta de controle, ele é só uma ferramenta de julgamento. Então, o cristianismo que virou ferramenta política, o cristianismo que virou
enfim, uma briga por poder, ele não é cristianismo, ele é só mais um clube feito para estabelecer algumas pessoas e dar autoridade a algumas pessoas. Então, falando especificamente de mim, aqueles que quiserem me amar, eu os amo já. E eu não estou falando isso só com quem está assistindo esse programa, eu estou falando com qualquer pessoa. Eu acho que a gente tem que buscar esse vínculo perfeito, que é o vínculo do amor, que encobre as transgressões. E enquanto nós estivermos construindo em cima disso, eu acho que as coisas vão andar. E as pessoas, nesse momento, quando você fala isso dentro da igreja, as pessoas morrem de medo, elas começam a dizer: não, mas aí desse jeito todo mundo vai fazer coisa errada, todo mundo vai achar que é isso mesmo, que não tem nada de mais fazer coisa errada. As pessoas falam, Lídia, como se elas mesmas não fizessem coisas erradas, né? Então, isso não nos impediu de fazermos coisas erradas ao longo das nossas vidas. Isso não impede as pessoas de agirem como elas querem. O máximo que essa religião controladora pode fazer é impedir que as pessoas façam isso publicamente. E aí nós vivemos em famílias que estão vivendo uma série de problemas na sua intimidade, nos lugares secretos, escondido, na internet. As pessoas fazem, mas não mostram. Isso aí só serve, mais uma vez, para manter controle, porque Deus vê o que acontece no secreto, o que acontece à luz. Ele sabe dos meus defeitos, que são muitos. Então, eu penso que o vínculo que a gente deveria buscar com as pessoas, com você, comigo, com todas as pessoas, é o vínculo do amor, e acreditar que o amor tem poder para gerar os frutos que a gente tanto almeja, né? Eles vão vir muito mais através do amor do que através do controle, da cobrança e da separação, né? De separar as pessoas e de polarizar. Então, eu sou a favor do uno, de unir as coisas, porque eu entendo que o universo é uno muito mais do que diabólico, né? O diabo, a palavra diabo vem disso, de divisão. Então, onde há divisão, eu acho que o diabo está ali. O diabo está na divisão e Deus está no contrário de diabo, por acaso é símbolo, né? Deus está na união, Deus está na união das coisas através do amor. É assim que eu compreendo, espero que esse recado ecoe no coração de alguém, mas é aquilo. Se não fez sentido para você, tá tudo bem. A gente pode continuar se amando, apesar da gente discordar. Uou, 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 que mensagem incrível, cara, muito bom, é muito bom, Estevão. Eu digo que é um presente de Deus, eu digo que eu sou espectadora da graça de Deus, do que Ele faz através dos programas, de trazer, assim, essa troca de amor mesmo, né, vamos falar, porque é impossível ouvir isso, sentir, concordar e não sentir o amor de Deus nas nossas vidas através dessa contemplação, né, de contemplar a vida com aquilo tudo que Deus tem nos dado, né? Jesus, o amor, a união. Obrigada, 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 obrigada mesmo. Eu te agradeço, Lídia. Pô, foi muito bom, cara, muito bom. Eu desejo aí que você faça uma boa viagem, que Deus abençoe sua família, né, sua esposa, e espero que seja a primeira desses encontros das estradas da vida aí no caminho do amor, né, com a gente, com quem está assistindo, enfim. E quero dizer para quem está assistindo também, pode buscar o Estevão lá nas redes sociais, né, tem o Instagram que é Estevão Queiroga, e também tem nas plataformas digitais, né, aí tá no Estevão Queiroga, procure que você vai encontrar, tem lançamento aí, Ocideia, né, que é o tema do nosso programa de hoje. Manda um beijo para a dona Ocideia, gostei de saber. E pode deixar. Perfeito, viu? Mais uma vez, muito obrigada, Estevão. Foi bom demais ter estado com você nessa manhã. Eu te agradeço, Lídia, agradeço a todo mundo. Um beijo para vocês e a gente se vê por aí. Beijo, querido, fica com Deus e até a próxima. Vai com Deus, boa viagem, né? E é isso aí, gente. Muito bom, né? Gostou? Conta aqui pra mim se você gostou, que eu tô de olho aqui no chat, ó. Tá aqui, abertinho, tô acompanhando vocês. E agora o nosso programa continua, porque tem mais, tem nosso ponto de vista de hoje, que é um quadro onde colunistas falam sobre a sua profissão, né? Tem viagem, tem moda, comportamento, tem finanças, tem saúde também. E hoje nós vamos falar sobre finanças. Nosso colunista Silvano Júnior vai falar sobre reserva de emergência, parte 1. São duas partes. Na semana que vem a gente fala sobre reserva de emergência, parte 2. É muito importante a gente ter, então presta atenção nesse recadinho que o Silvano vai trazer para você. Bom dia para você que está vendo o Manhã IPP. Me chamo Silvano Júnior, sou consultor financeiro e hoje eu vim trazer um assunto muito importante aqui: reserva de emergência.
Você sabe o que é reserva de emergência ou para que ela serve? Então, reserva de emergência nada mais é um dinheiro que você vai separar, que você vai guardar para emergências na sua vida ou na vida do seu irmão, para você poder abençoar a vida dele. Provavelmente você já passou por alguma situação como essa, assim, um cano estourou na sua casa, você não tinha dinheiro, ou alguma situação de saúde que você precisou de dinheiro e teve que recorrer a infinitas parcelas no cartão de crédito, mesmo sem saber se você teria condições ou não de pagar. Então, é para isso que serve a reserva de emergência, um dinheiro, tá? Para você ali guardar um lugar bem acessível, e a gente vai tratar isso em outra oportunidade, onde você vai guardar esse dinheiro, tá? Para que você acesse esse dinheiro e possa ali não se endividar e cumprir ali a sua obrigação financeira, né? Para que as coisas andem normal. É importante lembrar que a reserva de emergência ela serve para a sua vida, no contexto do seu orçamento pessoal, mas também para ajudar o seu irmão. Muitas vezes seu irmão está precisando ali de um alimento ou de um socorro financeiro para alguma situação especial. Então é importante lembrar que esse dinheiro que Deus tem colocado na sua mão é para servir a sua vida, mas é para servir a vida do seu irmão também, é para abençoar a vida do seu irmão. Então, veja no seu orçamento quanto você gasta por mês. Vamos supor que você gaste R$3.000 por mês. Então você vai aí multiplicar de 3 a 6 vezes esse valor, e é isso que você vai precisar guardar para essas eventualidades. O quanto você vai guardar, você precisa ver se você tem uma situação profissional muito variável ou não, tá? O quanto você gasta ou não, e aí você determina. Mas é importante ter no mínimo 3 meses aí de despesas, para que eventualidades que elas vão surgir, você não fique sem dinheiro e tenha que recorrer a endividamento. Tá? Então, reserva de emergência é uma questão de prudência. Né? Lembra da história de José, lá no Egito? Eles guardaram parte da colheita para abençoar a vida do povo egípcio, né? E até daqueles que estavam necessitando. Então, é uma questão de prudência. Então, faça essa reserva de emergência para que você não entre em endividamento. Até mais! Olha aí, coisa boa a gente saber disso e colocar na prática, né, gente? Não adianta nada uma ideia se ela não for colocada em prática, uma sugestão se a gente não colocar em prática. Então fica a nossa dica do nosso querido Silvano Júnior aí, que se dispôs a nos dar essas dicas preciosas e que podem aumentar a nossa renda, né? Fica aí a dica de hoje. Gente, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto só para tomar aquela aguinha, né? Seguir o Manhã IPP aí no Instagram, mas daqui a pouquinho a gente já volta trazendo mais conteúdo aqui preparado para você. A campanha de arrecadação e distribuição de cestas básicas, promovida pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, fechou o ano com mais de 90 mil unidades entregues entre os meses de março de 2020 e dezembro de 2021. Graças à sua generosidade, nós conseguimos juntos aliviar a necessidade e a fome de muitos irmãos em todo o Brasil e em vários países do mundo. Mas a nossa mobilização não para. A campanha de 2022 já começou e nós contamos com você. O nosso primeiro alvo são 5.000 cestas. Deposite qualquer valor acima de R$ 45,90 na nossa conta ou faça um Pix para o número que está aparecendo na sua tela. Não esqueça de colocar os 90 centavos no final para que possamos identificar a sua doação. Doe! Faça parte dessa grande ação de amor e solidariedade da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua igreja missionária. Na IPP-TV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário.
Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8h, e às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 20h, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPP TV, a sua TV missionária. O Centro de Aconselhamento Bíblico é o ministério aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece aconselhamento centrado em Cristo, abrangente, compassivo, culturalmente formado e dependente do Espírito Santo. Por meio da Palavra de Deus, o qual cremos que é suficiente, como o próprio Pedro diz em 2 de Pedro 1,3, nós temos tudo ali para viver a vida piedosa e fazer a relação entre o que a Palavra diz e o mundo em que vivemos, capacitando e preparando pessoas para que sirvam melhor a Igreja do Senhor, para que vivam para a glória do Senhor e possam viver relacionamentos intencionais e significativos, dando a elas ferramentas a partir da Palavra para viver no mundo e para dar um significado a esse mundo a partir do que o Senhor tem dito a nós constantemente na sua Escritura. De volta! E agora o que eu quero falar para você é que em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e ele é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. É isso. E essa metodologia, ela trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, e tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Olha que trabalho incrível do Instituto Renovo de Educação, né? E os principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano, sendo integral e também com horários flexíveis. Eu quero te convidar agora para assistir esse vídeo do Centro Renovo de Educação para conhecer um pouquinho mais. Assiste comigo. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com uma educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês. Ai, gente, coisa linda ver as crianças ali, né, trabalhando na horta. Enfim, isso é só uma provinha do que o Centro Renovo de Educação faz, né? Então, fica a dica aí para você procurar conhecer mais. Procure uma das 2 unidades do Centro Renovo, uma no Butantã e outra em Santo Amaro. Vai lá conhecer. E também você pode ter mais informações pelo site centrorenovo.com.br, tá bom? E, gente, o que eu quero falar para vocês é que a Junta Missionária de Pinheiros, ela continua com os trabalhos missionários sem parar. E a gente preparou um vídeo para você assistir, conhecer um pouquinho mais sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Assiste aí comigo. Olá, graça e paz.
Estou aqui para falar um pouco sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Criada em 2008 para ser o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a JMP já plantou no estado de São Paulo mais de 50 igrejas. Ajudou a organizar igrejas também em vários estados do Brasil, em parcerias com igrejas e agências missionárias. Temos hoje 95 projetos missionários em andamento, 18 deles são transculturais e os demais plantação e revitalização de igrejas. Cerca de 135 missionários são apoiados diretos e indiretamente pela Junta Missionária de Pinheiros. 10 construções em andamentos agora em 2022. 33 novos projetos através do 105 Brasil, que visa organizar 100 igrejas em 5 anos a partir de congregações de igrejas locais. Chamo a sua atenção para que você se torne um parceiro da Junta Missionária de Pinheiros, orando, divulgando, contribuindo. Você que faz parte da igreja local, você que é empreendedor, você que tem empresas e deseja também se tornar um investidor em missões, entre em contato conosco. Acompanhe todas as notícias da Junta Missionária de Pinheiros através das nossas mídias sociais. Entre em contato conosco. Seja um missionário também nas redes sociais. 1 milhão de assinantes na nossa IPP TV, a sua TV missionária. Adquira também materiais na Ezion, a nossa livraria e editora. Lembrando que tudo que é vendido através da editora é para ser aplicado na obra missionária. E estude também através do nosso EAD Pinheiros, uma parceria da Junta Missionária de Pinheiros e o Instituto Presbiteriano Mackenzie. Também não esqueça das nossas campanhas Cestas Básicas para ajudar milhares de famílias que estão vivendo em calamidades e também por causa da Covid-19. Fique conosco sempre e junte-se a nós na evangelização no Brasil e no mundo. Um forte abraço. Olha aí que legal saber de mais trabalhos que a Junta Missionária de Pinheiros tem feito. E vou te falar, é uma bênção saber. Doou 26 mil reais agora, eu acho que para a Igreja Presbiteriana de Petrópolis, lá, né, onde teve aquela catástrofe. E a Junta está sempre ligada, doando, ajudando, né? E a sua doação é importante para isso. E para também que essa TV fique no ar, né? Você pode ser assinar não, né? Porque é gratuita, mas você pode doar para ajudar a manter essa TV no ar, né? Só de se inscrever no canal, você já está ajudando essa TV, né? A gente está aí querendo chegar a 1 milhão de inscritos, então compartilha, pede para as pessoas assinarem, né? Ativar o sininho lá também, para quando entrar um conteúdo, tem conteúdo de todos os perfis. Tem conteúdo para criança, para adolescente, para mulheres, para homens, para casais, para, enfim, para senhoras, enfim, tem conteúdo para tudo e é só assinar e ficar recheado daquilo que é feito para glorificar a Deus, conteúdo cristocêntrico, de qualidade, sem heresia, né? Então fica a nossa dica aí para você. É isso mesmo. E falando em dica, você que tem criança em casa sabe como é difícil manter as paredes limpas e sem marca de mãozinhas, né? E essa é a nossa sugestão. Com as tintas da Qualivinil ultra lavável, você não precisa se preocupar com isso. Com fácil aplicação, ela permite a limpeza da superfície sem prejudicar a qualidade na pintura. Olha que bárbaro, né, gente? Ela possui um ótimo rendimento e um grande poder de cobertura. E você pode adquirir muito fácil já a sua tinta pelo site qualivinil.com.br e é a nossa dica de hoje
para você transformar aí o seu dia a dia mais fácil, né? Para aquelas pinturas onde as crianças colocam a mão e fica aquela manchinha, né? Então, aposta aí nessa tinta que vai com certeza fazer diferença na sua vida. É a nossa dica aqui do Manhã IPP para você. A gente indica aquilo que a gente confia, né? Muito bom, gente. Eu quero ler aqui os comentários do Elcio, que falou: longa e edificante, maravilha do Senhor, glória a Deus, a entrevista, né, com Estevão Queiroga. A Suzana Baltazar falou: eu amei ouvir a entrevista e o privilégio de conhecer Estevão Queiroga. É uma bênção, gente. A Miriam falou: bom dia, igreja, paz do Senhor Jesus Cristo. O Evânio está lá na Várzea de Mato Grosso, a Eliane também. A Neide, bom dia, ensolarado Rio de Janeiro, Deus é Deus de paz, né? E tem 2 links, tem outro aqui que o Henrique falou: muito feliz em ter você nesse programa maravilhoso, né? Falou para o Estevão. A Kátia Furtado falou: sucesso sempre, Kátia Furtado, Brasília, Distrito Federal, um abraço, Brasília. E a Miriam Alves: bom dia, igreja, bom dia, a paz do Senhor. Muito bom, né, gente? Aproveita e se inscreve aí no Manhã IPP, na ipp.tv, também no Instagram, né? Vai lá e segue, né? Não é se inscrever, é seguir, que tem esses perfis no Instagram. Também tem a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Segue aí, fica por dentro de tudo que acontece na sua igreja missionária, tá bom? Olha só, tem dica de passatempo. Tá pensando no que fazer agora, no sábado, durante a semana? Tem um dia livre, um dia de folga durante a semana? A gente dá dica de passatempo aqui e tem uma dica especial para você hoje. Principalmente se você estiver em São Paulo. Se você não tiver, planeja uma viagem para cá, viu, gente? Essa cidade é tão maravilhosa. Vamos lá ver a dica de hoje no nosso passatempo. A Pinacoteca de São Paulo apresenta a exposição A Máquina do Mundo, Arte e Indústria no Brasil, de 1901 a 2021. É o tema que está em cartaz até o dia 22 de fevereiro. Olha aí, está aparecendo para você. A curadoria reúne cerca de 250 obras de mais de 100 artistas nas 7 galerias de exposições temporárias do edifício Pina Luz. A mostra ela examina as várias maneiras pelas quais a indústria impacta a produção de artistas no Brasil desde o início do século passado, numa perspectiva inédita sobre os últimos 20 anos. Olha que bárbara essa cena do Fusca, gente, é muita arte, né? Nos últimos 100 anos, né, no Brasil, ela examina várias maneiras pelas quais a indústria impacta a produção de artistas no Brasil, desde o início do século passado, numa perspectiva inédita sobre os últimos 120 anos na história da arte brasileira. Olha que bárbaro, gente! E, a entrada é gratuita, então não perca A Máquina do Mundo, Arte e Indústria no Brasil, de 1901 a 2021, na Pinacoteca, aqui em São Paulo. Fica a dica aí para você dar uma voltinha, um passeio e ainda se encher de arte, né? Essa arte pode, gente. Muito bom, né? Fazer arte desse jeito é bom, né? Que beleza! É isso aí! Vamos ver quem está de aniversário hoje? Tem membros da Igreja Presbiteriana que estão comemorando mais um ano de vida, entrando num ano novo aí. Vamos ver quem são eles? Dia 21 de fevereiro de 2022, parabéns para o Miguel Alves de Oliveira, o Ricardo de Mauro Bezerra Pinheiro, a Samira Macedo Gomes Moreira de Freitas
e o Sérgio Araújo Santos. Parabéns, que Deus te abençoe muito. Comemore o seu dia, agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez, faz e fará. Viva, contemple ao Senhor, contemple a vida. Se estiver passando algo difícil, não desista de clamar ao Senhor e descansar nele, pedir para Ele que te dê a paz, né? E que seja um ano novo cheio de novidade de vida, né? Para você que eu falei o nome, para você que eu não falei também, se tiver de aniversário, né? Ore, fale com o Senhor, agradeça a Ele por tudo que Ele fez, faz e fará, tá bom? Que Deus abençoe seu dia, um privilégio estar aqui com você. Eu quero de novo agradecer a Kátia, a Miriam, o Henrique, a Carolina, a Delva, o Ricardo Reis, que está sempre com a gente aqui. E quero dizer para você também o seguinte, vai lá no @manhãIPP e deixa a sua sugestão de temas, o que você gostaria de ouvir falar aqui no Manhã IPP, tá bom? E, gente, tem também a dica que eu deixo para você, que é sobre a Rádio Pinheiros. É o aplicativo da Rádio Pinheiros que você baixa gratuitamente na sua Apple Store, né, ou Google Play, e você pode ouvir os programas aqui, ó, tá aparecendo aqui, deixa eu aumentar aqui o brilho, né, senão você não vai enxergar. Você pode acompanhar ao vivo os programas aqui que estão sendo passados ao vivo da IPP-TV, aonde você quiser, com fone. Você pode fechar as janelas que ele continua tocando, tá bom? É a nossa dica de hoje. Baixa o aplicativo aí. É só buscar lá na lojinha, Rádio Pinheiros, tá bom? E ó, tem muita música boa de qualidade para você. Música cristã escolhida a dedo, uma por uma. E muita novidade. A gente está sempre atualizando ali as dicas, tá bom? Ó, semana está apenas começando. Essa semana está repleta de convidados especiais, temas gostosos. A conferência nos trouxe várias ideias aí de temas novos, né? E eu quero convidar você a estar conosco amanhã de novo, a partir das 10 horas ao vivo aqui. E lembrar você de inscrever no canal, né? Inscreve no canal aí, gente, né? Compartilha, passa no grupo da igreja, fala assim, ó, gente, se inscreve aí nesse canal é muito bom. E a gente não está falando porque a gente se acha, não. É porque realmente as pessoas têm agradecido porque o conteúdo tem edificado a vida de muitas pessoas. Tá bom? É isso. Não queria me despedir de vocês, mas chegou o final, né? Acabou o tempo. E amanhã eu tô de volta aqui com mais conteúdo, esperando você ao vivo aqui, tá bom? Fique agora com Notícias do Bem com Roberto Quirino, Tainá Félix, que eles prepararam muita notícia boa que você vai gostar. Fica aí, toma uma aguinha, né? Faz alguma coisinha e fica ouvindo aí Notícias do Bem. Se você não puder acompanhar pelo YouTube, liga lá no aplicativo da Rádio Pinheiros que a gente vai transmitir ao vivo lá também. E aí você pode ficar ouvindo, né, pelo aplicativo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã eu espero por você, tá bom? Tchau, tchau.